Hoje eu estou empolgada porque eu estou muito feliz que estou recebendo a minha amiga Ana Beatriz Medeiros Brito, psicóloga, especialista em programação neurolinguística, coaching, né? Coaching, ou coach? Coach. Coach, eu sempre confundo essa palavrinha delicada que depois ela vai falar para nós o que é coach. E também trabalha com orientação organizacional, né? Isso, orientação, consultoria. Consultoria organizacional. Eu vou chamar de Bia porque é minha amiga de muitos anos. A Bia foi uma das pessoas que eu conheci logo que cheguei a Pelotas e desde então, fazem 11 anos, né? A gente tem tido uma caminhada bem íntima. Ana Beatriz, Bia, boa noite. Mais uma vez nos encontramos na TVC, agora no Universo em Foco, que te abre as portas com muita alegria. Obrigada por estar conosco. Imagina, eu que agradeço também aos nossos espectadores, né? Que foram convidados a conversar conosco hoje. Sobre a adolescência. Aqui nós vamos evitar usar aquele termo que eu acho horrível, que é do aborrecente, né? Eu acho assim, de um desmerecimento a esse momento da vida incrível. Então, os queridos, amados adolescentes, esses seres maravilhosos que estão despertando para a vida. Nós também o fomos, né? Também um dia. Faz um bocadinho de tempo, né? Não precisa falar. Bom, vamos pular essa parte. Então, Bia, assim, claro, eu tenho um filho adolescente, o Lucas hoje completou recentemente, mês passado, 15 anos. Eu acho assim, a fase em si é encantadora, né? Então, quando eles começam, que a adolescência parece que está cada vez mais cedo hoje, né? É verdade. Eu lembro que o Lucas começou cabelo embaixo do braço. Ai, que emoção, cabelo embaixo do braço. Barba. Ai, que emoção, a primeira barba. Aí já está usando desodorante. Então, todas essas descobertas que me lembram muito a fase lá dos 2, 3 anos, quando tudo era novo, né? E esse reajustar, quer dizer, tem esse lado muito bonito, muito encantador. Mas em termos, assim, que eu percebo, até porque converso com outras pessoas, o que acontece com a adolescência que a gente se torna, vamos dizer a gente, porque nós também passamos por isso, nos tornamos tão rebeldes ou tão impacientes com as coisas ao redor, e principalmente o que eu tenho notado, não sei se tu trabalha com pessoas nessa área, pode me dizer se é real, se essa minha percepção, que eles querem ir contra tudo. Como é que é isso? Como é que está esse movimento com os adolescentes atualmente? Lu, na verdade, o que acontece, né, é que esta é uma fase de transição assim, bastante forte, vamos dizer assim, bastante importante no desenvolvimento, né, de qualquer ser humano. E tu vê assim que é onde eles deixam de ser criança e eles também começam a perceber as diferenças. É onde assim, os ídolos começam a ruir. Né? É quando a criança e até a puberdade, né, eles veem assim, quando o ídolo é o pai, é a mãe, é o professor. Né? E daqui a pouco, na adolescência, com o crescimento, né, o desenvolvimento intelectual deles, eles vão percebendo que aqueles seres que para eles eram as pessoas mais perfeitas que existem, também têm defeitos, também erram, também cometem erros. E aí, assim, em quem eu vou agora me espelhar? Em quem eu vou acreditar? Quem eu achava que era aquele exemplo? Né? E aí também vem mais cobrança dos pais. Porque eles estão deixando de ser criança para ser adolescentes, para ser quase adultos. Então, e os pais também são um pouco incoerentes, porque uma hora querem controlar a vida deles como se eles fossem crianças. Né? Em outro momento, cobram deles como se eles fossem adultos. Cobram responsabilidade. Cobram a responsabilidade. Então, fica muito difícil para aquela que já não é mais criança e ainda não é adulto e que não viveu isso, ainda não aprendeu, saber, bom, e afinal, se para a gente, nós que já passamos pela infância, puberdade, adolescência, né, já passamos por todas essas fases, é difícil de entendê-los, agora imagina eles que ainda não foram adultos, entender esses adultos tão controversos, né, que exigem uma hora uma coisa
e outra hora outro posicionamento, né? Fica difícil se coordenar nisso, né? Quer dizer, que papel eu devo cumprir realmente? Quer dizer, onde é que eu tenho que me posicionar? Exatamente. Sem contar, sim, que tudo é muito novo. Eles começam a querer sair, começam a despertar. Os hormônios a mil, né? Eles começam, os meninos, né, como no teu caso, começam a ver as meninas com outros olhos. Elas já deixaram de ser aquelas guriazinhas chatas que só queriam, né? Então, agora eles olham com outros olhos, mas eles não sabem como se relacionar com elas ainda, como colocar para fora aquela efervescência toda, né, que está acontecendo. E assim com toda a vida, eles querem sair, querem aproveitar, querem... Então, e nesse momento que os pais, lógico, e é necessário colocar os limites, orientar, conversar muito, né, informar. Pois é aí que eu queria chegar. Como lidar com isso? Porque assim, tem certas questões que eu pensava que que acontecia com meu filho, porque ele é taurino, né, touro com ascendente Áries. Quer dizer, então, aquela agressividade, aquela coisa de sair batendo porta, felizmente, isso aí ele fez uma vez só, não fez mais, né? Mas assim, os impulsos vêm. Às vezes ele está lá e eu vejo ele bate na parede. Então, aquela revolta e aquela impulsividade, eu achava que era porque, bom, ele é touro com ascendente Áries, tá? Então, isso é da personalidade dele. Só que eu converso com outras mães que têm filhos com outras configurações astrológicas e que também têm essas mesmas atitudes, assim. Então, quando isso é comum, quer dizer, é meio geral, qual é, digamos assim, o retrato, o padrão de atitudes nessa fase da vida? Que é comum, assim, o que mais se repete? O que mais se repete são essas coisas que tu está falando. Claro que alguns são mais calmos, isso não tem assim um livro que diga assim, ó, é assim e todos são assim. Não, não é bem assim, né? Cada ser é um, e tu sabes também disso, né? Eu sei que tu está... Sim, por isso que eu estranhei. Eu disse, não, mas aí a outra chega, não, mas o meu também é assim, ele não quer fazer o tema, e tu diz uma coisa, ele diz sempre o contrário. Então, aquela coisa do questionar e querer ir contra as orientações que a gente dá, é sempre... Sim, porque aí eles já se sentem assim, ó, adultos, meio donos de si. Meio donos de si, eles querem tomar conta da sua vida e fazer, eles têm muitas opiniões a respeito de todas as coisas e acham que sempre eles são certos, até porque eles não têm a vivência ainda. Eles estão descobrindo, estão maravilhados com aquilo e acham que aquilo é e pronto. Né? Então, por isso assim que tem... é claro que tem adolescentes que têm mais, que são mais do que o outro, né? Mas isso também, além, tu estavas falando, né, como é que a gente diz assim, da astrologia, né, da configuração de mapa e coisa assim. Então, tem coisas que são comuns dessa idade por ser uma fase de transição, uma fase de insegurança, que não sabem bem o que querem, né? Então, isso os deixa bastante inseguros, mas eles, ao mesmo tempo, eles querem se afirmar, eles querem mostrar que eles são pessoas e que eles pertencem a um grupo, então eles acabam também muito assim, absorvendo os comportamentos, as ideias assim dos grupos. E, lógico, né, tem a vivência em casa, tem muita coisa que é aprendida. Né? Muitos pais cobram dos filhos que eles sejam diferentes daquilo que eles são. Viveram em casa, que os pais ensinaram a ser. Ninguém consegue aprender... assim, ó, quando uma criança nasce, né, eles não nascem sabendo que tem que se comportar assim ou assado, que é adequado assim ou que é adequado. Isso é o papel dos pais. E se o pai e a mãe brigam dentro de casa, se são agressivos em palavras ou se forem até fisicamente, porque também acontece, assim vai ser o adolescente. É isso que ele aprendeu, foi isso que ele viu a vida dele, né, durante a infância. Então, muitas coisas vêm daí também, muitos padrões vêm desse aprendizado familiar. E, claro, eu volto a falar assim, na ausência de limites, né? Tá, isso a gente volta a seguir para falar dessa questão como colocar limites numa fase em que ninguém quer limites. Voltamos já.